Olá, estamos encerrando a série Ponha em Ordem a Sua Vida. Hoje abordaremos um assunto que atinge a todos nós, a tentação. O tema é Vença as Tentações. A tentação afeta a vida com Deus e com as pessoas. A palavra para tentação no grego indica qualquer tipo de provação ou tribulação, incluindo a instigação para o pecado. É nesse sentido que baseia-se a mensagem de hoje. Instigação para o pecado, a tentação. Não necessariamente a provação, mas a tentação que me leva ao pecado, me instiga para o pecado. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala sobre a vida com Cristo, que é a base para vencer a tentação. Está no capítulo 3, verso 1 ao 7. Para vencer a tentação, olhando para esse texto, nós precisamos, em primeiro lugar, focalizar os interesses no reino do céu. Capítulo 3, verso 1 e 2 de Colossenses diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quanto mais tu medita e crê na palavra, mais fortalecido ficarás. O texto diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, quanto mais focamos em Deus e na sua palavra, menos atenção daremos às coisas terrenas e às paixões da carne, ou seja, menos seremos atraídos para o pecado, menor será a tentação sobre nós. Romanos 8,6 diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Está lá em Mateus capítulo 4. Ele teve vitória contra as tentações do diabo usando a palavra. O diabo tentou Jesus usando a palavra também. Ou seja, o diabo também conhece a palavra. Mas Jesus conhecia toda a palavra e não somente a conhecia, ele cumpria. O diabo conhece a palavra, mas não obedece. Então não basta você conhecer a palavra, eu conhecer a palavra. Tem que encher a mente com a palavra de Deus, mas não somente memorizar os textos, mas crer nessa palavra e firmar-se nela. É dessa forma. Não basta somente conhecer a palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra. E Jesus com a palavra venceu a tentação, pois conhecia toda a palavra e não textos isolados. E Jesus vivia a palavra. Então, em primeiro lugar, para vencer a tentação, é focalizar os interesses no reino de Deus. Conhecer a palavra, viver para Deus e dar menos atenção às coisas terrenas, ainda que necessitamos para viver, mas não devem ser a base para a nossa vida. A base para viver tem que ser a palavra de Deus e a vida com Deus. Em segundo lugar, nós vemos no verso 3, agora a sua vida está escondida com Cristo, ou seja, viva unido com Jesus. É Jesus que é a nossa base de vitória para a tentação. Quem crê em Cristo está envolvido, vamos dizer assim, mergulhado na presença de Cristo. Nós não perdemos a identidade, mas somos revestidos de toda a graça e poder que há em Cristo Jesus. Então, nos unindo ainda mais a Cristo, reconhecendo que Cristo é que dá o poder para vencer as lutas, as dificuldades, mas também as tentações. Somos envolvidos por Cristo e recebemos graça e poder para vencer. Em Colossenses 2, versos 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados, edificados, firmados em Cristo, é a base para, nessa união com Cristo, vencer a tentação. Porque a tua vitória, a minha vitória, está e vem de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Colossenses 3, 5 e 6 diz: assim faço morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês.
a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, fuja das tentações. Faça morrer essa natureza terrena que te afasta de Deus. E uma maneira é fugir das tentações. Ou seja, não enfrente as tentações, fuja delas. O apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, ele diz: fuja das paixões da mocidade. As paixões podem ser sexuais, a vaidade, o dinheiro, a ganância. Fuja dessas paixões. Por exemplo, a pessoa que é tentada a comprar coisas, a acumular coisas, não pode pensar, vou dar uma volta no shopping para ver as novidades, eu não vou comprar nada, só vou dar uma olhadinha. A pessoa não está fugindo da tentação, ela está indo em direção à tentação, ou seja, ela está se sujeitando a sofrer a tentação e, em consequência, pecar. Então, tem que ir na direção oposta, fuja. Você tem essa tentação, fuja. Outros tipos de tentações, você sabe, fuja dessa direção, muda a direção. Jesus afirmou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Se a carne é fraca, tu e eu precisamos fortalecer o espírito. Então nós não podemos nos considerar forte o suficiente. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades e evitar aquilo que alimenta a tentação. Evitar a tentação, enfrentar a tentação, significa que você tem que evitar ela, senão uma hora você vai ceder. Então é melhor fugir para não ceder. 1 Timóteo 6,10 diz: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, estarem sendo tentadas, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. 1 Timóteo 6,10. E no verso 11, o apóstolo Paulo diz, afirmando: fuja de tudo isso. Fuja dessa cobiça, dessa ganância, dessa atração pelas coisas que vão na direção oposta de Deus. Alguém disse que para vencer o pecado é preciso dar um tapa na tentação. Não ser amistoso com a tentação. Você não tem que ser bondoso, tem que ver a tentação como uma vilã, como uma inimiga que quer te prejudicar a tua vida com Deus e a vida com as pessoas. Quantos estragaram a vida ao ceder à tentação do adultério, trouxeram tanto sofrimento, prejudicar a vida com Deus, prejudicar a vida com as pessoas? Quantos envolveram-se em atos ilícitos, trouxeram sofrimento para si, para as outras pessoas e para com Deus? Fuja dessas coisas, diz o apóstolo Paulo. No livro de Gênesis, Deus proibiu Adão e Eva de comerem o fruto da árvore do bem e do mal. Mas eles caíram em tentação e comeram desse fruto proibido. Alguém disse que eles deveriam ter ficado longe da árvore. Então, fique longe da árvore. Fique longe daquilo em que tu é tentado. Você sabe. Então, afaste-se, fique longe da árvore. Em quarto lugar, tenha um confidente. Ou seja, é importante e necessário que tu tenha um amigo leal, uma pessoa que ama a Deus, para a qual tu pode confessar as fraquezas, receber apoio e também oração para não cair em tentação. O pastor Abe Uber diz que é melhor e mais fácil confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. É ou não é? O pecado, queridos, ele é bom, senão ninguém pecaria. A tentação, à primeira vista, é saborosa, mas o pecado é cruel, gera sofrimento. Tiago 1:13-15 diz: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A tentação em si não é pecado, mas ela gera o pecado. Então, tenha alguém para você confessar a tentação antes que ela vire pecado. E aí o sofrimento será maior. Então, tenha um confidente, alguém que você possa receber apoio. Em quinto e último lugar,
Desenvolva uma vida de oração consistente. Que a oração seja um hábito de intimidade com o Pai, de maneira que tu sejas fortalecido pela presença de Deus. E ore como Jesus ensinou em Mateus 6,13. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Lembre, querido, que a tentação, ela também pode ser um teste sobre a tua fé. Então, vale a pena vencer a tentação e sair fortalecido na fé. O último texto que quero mencionar é na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 7, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, tentação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé é aperfeiçoada nas provações e nas tentações. Espero que essas mensagens desses 2 meses tenham ajudado a você a colocar a vida interior em ordem. E que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Amém.